Olá, muito boa noite. Começa agora o EDTV News. Olá, boa noite. O Exército arquiva o processo contra o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Para o Comando Militar, a participação do general em ato com o presidente Bolsonaro não foi uma transgressão disciplinar. E você vai ver também. Pai e filha morrem no desabamento de um prédio de 4 andares no Rio de Janeiro. A construção era irregular. O feriado de Corpus Christi pelo país, as celebrações em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Em São Paulo, muita gente trabalhou. Em Rio das Pedras, no Rio de Janeiro, pai e filha morreram no desabamento de um prédio em uma área de construções irregulares. A mãe da criança e outros 3 parentes também ficaram soterrados. O repórter Tony Vendramini, ao vivo, conversa com a gente e traz as informações. Boa noite, Tony. Oi, Mauro. Oi, Gabriela. Boa noite. Muito boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, a Polícia Civil criou uma força-tarefa para investigar o desabamento deste prédio em Rio das Pedras, na zona oeste do Rio de Janeiro. Os policiais vão apurar também o envolvimento de milicianos em construções irregulares na região. Esta era a situação desse imóvel erguido há 20 anos. Ele estava irregular. 2 pessoas morreram nesse desabamento, o Natan Gomes, de 30 anos, e a filha dele, Maitê, de 2 anos e 8 meses. Mais cedo, a família do Natan esteve no Instituto Médico Legal para tentar acelerar a liberação dos corpos. E depois, os familiares viriam aqui para o Hospital Miguel Couto, na zona sul do Rio de Janeiro, onde permanece internada a Kiara Abreu, que é a esposa do Natan. Ela passou por uma cirurgia à tarde e agora está internada no CTI em estado grave. Outras 3 pessoas ficaram feridas. A Antônia Tatiana Leonardo de Souza, de 38 anos, e a Nataniela de Souza Braz, de 28, são irmãs do Natan. E, além delas, o Jonas Rodrigues de Souza, de 28 anos, noivo da Nataniela. Eles foram levados para o Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, mas ainda de manhã, a Antônia e o Jonas já receberam alta. A Nataniela permanece internada em estado estável porque tem uma queimadura na perna direita. O prédio, que tinha 4 andares, desabou de madrugada. Vamos ver na reportagem. Os moradores de Rio das Pedras acordaram com o barulho do desabamento. Um incêndio logo em seguida assustou ainda mais. Quando eu abro a porta, eu ouvi aquele poeirão vindo lá de baixo. E eu escutei uns estralos. Aí no que eu escutei os estralos, eu falei assim, gente, vamos sair daqui que esse prédio vai cair. Desesperados, eles contaram que os estalos na estrutura do prédio, que tinha 4 andares, começaram por volta das 2 horas da manhã. Às 3h20, o edifício ruiu, tombou para frente e atingiu outros imóveis da comunidade, que fica na zona oeste do Rio. Aí quando eu volto ao banheiro, me deparo com aquela cena, o prédio desabando, como se fosse um bujão explodindo. Bombeiros e Defesa Civil foram acionados e, com a ajuda de cães farejadores, começaram um trabalho minucioso, que durou cerca de 9 horas. Ainda de madrugada, eles resgataram 3 feridos. De manhã, conseguiram contato com uma 4ª vítima, que estava soterrada. Um local de difícil acesso, um local de risco para os bombeiros. Os bombeiros estão trabalhando sob os escombros, estão equipados com equipamento de proteção individual. Então é um trabalho de muita calma, de muita paciência. Depois de quase 6 horas sob os escombros, Kiara Abreu foi resgatada. Consciente, contou que um homem e uma criança ainda estavam debaixo dos destroços. Eram Natan Gomes e a filha deles, Maitê, de apenas 2 anos e 8 meses. Os bombeiros conseguiram chegar até o lugar onde eles se encontravam, mas os 2 já estavam mortos. Todos os moradores do prédio eram da família de Natan, que tinha uma lan house no 1º andar do edifício. Na hora do desabamento, a mãe dele, que é cuidadora de idosos, não estava em casa, porque havia passado a noite no trabalho. A gente não tem palavras, né? Tristeza profunda, porque como que ela vai receber essas notícias, né? Como que a gente vai conseguir falar para ela? Os bombeiros trouxeram Kiara, a esposa de Natan, aqui para a emergência do Hospital Miguel Couto, na zona sul do Rio de Janeiro. Ela deu entrada na unidade em estado grave, com múltiplas fraturas, depois de ficar presa nos escombros pelas pernas e pelo quadril. Segundo a prefeitura, o prédio que desabou era irregular. Outros 7 imóveis vizinhos tiveram que ser interditados pela Defesa Civil. A favela de Rio das Pedras é considerada o berço da milícia no Rio de Janeiro, onde, além de explorar venda de segurança, gás, TV a cabo pirata e transporte alternativo, a quadrilha que controla a região também ocupa terrenos, constrói irregularmente e atua no ramo imobiliário.
Em abril de 2019, outro desabamento em comunidade dominada por milicianos provocou 24 mortes. O caso aconteceu na favela da Muzema, também na zona oeste da cidade, após uma forte chuva que atingiu o rio. Os 2 prédios que caíram eram irregulares, como outras construções do mesmo condomínio. Hoje, durante as buscas, o governador Cláudio Castro, do PSC, e o prefeito Eduardo Paes, do PSD, estiveram na comunidade. Paes afirmou que a prefeitura vai intensificar a fiscalização contra construções irregulares. A gente está fazendo uma operação por dia. Ninguém vai construir mais nada nessa cidade de maneira irregular. A gente está combatendo forte esse mercado, essa indústria das milícias. Comigo, milícia não vai construir uma porcaria nenhuma nessa cidade, estamos demolindo permanentemente, né, e a gente tem o desafio de cuidar do passivo. Eu acho que a gente tem que realmente melhorar a questão da fiscalização. Essa fiscalização tem que ser integrada da Prefeitura e do Estado. Não adianta falar é de um, é de outro. O problema é de todos nós em conjunto. E um caminhão roubado bateu no muro de um prédio na zona norte de São Paulo. Por causa do acidente, 80 moradores precisaram deixar os apartamentos. O caminhão entra de ré no pátio do estacionamento. O motorista perde o controle e o veículo desce até parar no final do terreno, na direção do prédio, onde ficou desse jeito, pendurado. Pela manhã, peritos e investigadores fizeram levantamentos antes mesmo do caminhão ser retirado. Segundo a polícia, o caminhão frigorífico com uma carga de carne foi roubado na rodovia Anhanguera. O criminoso entrou no estacionamento para manobrar o veículo quando perdeu o controle. Um pouco depois, o homem fugiu, deixando o caminhão no local. Eu estava deitada, assistindo televisão. Quando eu assustei foi pelo barulho do caminhão desabando ali no muro do... Aí eu fiquei muito nervosa, já chamei meus filhos e o marido, descemos. A gente se atentou pela janela e daqui a pouco vem aquela coisa desenfreada, aquele estrondo, barulho de vidro. Daqui a pouco, quando você olha na janela, debruça um caminhão desse daí. O caminhão já foi retirado e está ali em cima, ó. Mas na madrugada ele deslizou por esse terreno, passou por esse muro aqui, ó, de mais ou menos 1,5 metros. Aqui tem uma plantação de cana e também uma criação de galinha. O caminhão passou por isso tudo aqui, atingiu o muro do condomínio e aí jogou todos os destroços desse pedaço do muro do lado de dentro do condomínio. Moradores da região reclamam da falta de segurança do estacionamento e enviaram fotos de outros incidentes que causaram susto na vizinhança. No Paraná, 11 pessoas foram presas após a polícia flagrar uma festa clandestina. Com a chegada dos agentes, 83 pessoas tentaram se esconder. A festa clandestina era realizada em Colombo, região metropolitana de Curitiba, na madrugada desta quinta-feira. O evento foi encerrado pela Polícia Civil do Paraná. No início da operação, os policiais abordaram um vigia, que chegou a dizer que não havia ninguém na propriedade. 11 pessoas foram presas. A Polícia Civil tem intensificado as operações. Agora a gente está visando organizadores que configuram aí uma associação criminosa, né? Então eles estão reincidindo na prática. Festas estão suspensas no Paraná por causa da pandemia da Covid-19. Ainda está em vigor no estado um toque de recolher entre as 20 horas e 5 da manhã. Nas imagens cedidas pela polícia, é possível ver que as pessoas estavam sem máscara e consumindo bebidas alcoólicas. Essas pessoas estão sendo presas em flagrantes, vão ser acusadas pelos crimes de associação criminosa e infração de medida sanitária preventiva. Um projeto do Instituto Butantan usa o plasma de pessoas que já tiveram a Covid-19 e se curaram para tratar casos graves da doença. A cidade de Santos, no litoral paulista, começou a aplicar o soro nos primeiros pacientes. No complexo hospitalar de Santos, as bolsas de plasma estão armazenadas na sala de infusão, prontas para o uso. A substância é a parte líquida do sangue, onde ficam os anticorpos. O material para a pesquisa é doado por pessoas que se contaminaram e recuperaram da Covid-19. O plasma é testado e, na sequência, o paciente contaminado recebe a substância. A expectativa é de que ela ajude no tratamento da doença. O paciente chega nas nossas UPAs, que são as nossas unidades de pronto atendimento. Lá, então, é diagnosticado com um possível Covid.
ele tem que estar com sintomas até no máximo de 72 horas. Então, esses pacientes com esses critérios, que seguem esses critérios, que chegam na UPA, se tiverem menos de 72 horas, são encaminhados para cá. Aqui fazemos o teste do antígeno, que sai o resultado em 15 minutos, e já administramos o plasma se ele tiver nesse critério. Desde o começo da pandemia, Santos, uma das cidades piloto que estão testando o tratamento, já soma 45 mil infectados pela doença, com 1.600 mortes. Atualmente, 78% dos leitos de UTI do município estão ocupados. A pesquisa é uma alternativa para tratar os pacientes com a Covid-19 e diminuir a gravidade dos casos, reduzindo assim as internações hospitalares. Aqui em Santos, o projeto, em parceria com o Instituto Butantan, começou a funcionar há um mês. Só que até agora, apenas 2 pacientes foram submetidos ao tratamento com o plasma. Um dos nossos pacientes ficou extremamente bem, não precisou nem internar, mas o último paciente encontra-se internado na UTI, mas sem intubação. A gente está tentando ao máximo ampliar. O que a gente precisa? Que as pessoas se conscientizem, a partir do primeiro sintoma, já vá à UPA. Por quê? A maioria deles estão chegando depois de 72 horas de sintomas. E aí já não dá para aplicar o plasma. Além de procurar atendimento em até 72 horas após os primeiros sintomas, o paciente deve ter acima de 50 anos, ser imunossuprimido ou ter alguma outra comorbidade, como hipertensão ou diabetes, para receber o plasma. O seu Walter passou pela triagem para saber se vai receber o tratamento. Comecei a sentir os sintomas na sexta-feira à noite, com um pouquinho de gripe, febre e um pouquinho de dor, mas muito assim pouco. Mas como ele já está vacinado e apresenta sintomas leves da doença, não teve indicação para receber o plasma e vai se recuperar em casa mesmo. É mais uma tentativa de tratamento, mas sem dúvida alguma o que resolverá a pandemia será a vacinação. E agora vamos aos números da Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, 15.228.000 pessoas se recuperaram da doença. 1.105.000 estão em acompanhamento. E desde o início da pandemia, mais de 469.000 pessoas morreram por causa da Covid-19 no Brasil. Em Umuarama, no Paraná, ambulâncias estão ficando paradas na frente dos hospitais por falta de leitos. A informação foi confirmada pela coordenação médica do SAMU do Paraná. Não há vagas, então com muita frequência nós temos ficado com ambulâncias paradas em frente às instituições, até que porventura a instituição consiga fazer algum remanejamento de forma a receber. A estrutura física chegou no limite, nós não temos mais onde colocar pacientes e infelizmente os novos pacientes que surgirem, com sorte, gradativamente a gente consegue dar alguma assistência que está muito longe da assistência ideal. São 4 hospitais em Umuarama e todos estão com a lotação máxima. Inclusive um deles parou de atender o SUS. Até mesmo o pronto atendimento municipal e o ambulatório de síndromes gripais estão com a estrutura e recursos esgotados. Em uma reunião realizada essa semana, o governo do estado garantiu o custeio total para abrir novos leitos em hospitais que ainda possuem estrutura. Mas, por enquanto, não foi divulgada a quantidade de leitos que serão abertos. Tudo aquilo que possa ser financiável aqui na região, para que o atendimento possa ser ampliado e a gente consiga ter aí o avanço no enfrentamento da pandemia na questão do atendimento hospitalar. O número de diagnósticos positivos aumentou para 12.069. 7 novas mortes foram registradas em 3 dias. Agora são 197 óbitos confirmados pelo coronavírus. Em nota, a assessoria de comunicação da Prefeitura afirmou que está fazendo o possível para reativar o atendimento pelo SUS no hospital e que espera a abertura de mais leitos junto ao governo do estado. A vacinação contra a Covid em São Paulo foi reforçada com a chegada de um novo lote da Pfizer nesta quinta-feira. E quem tem as informações ao vivo é o repórter Giovanni César. Boa noite, Giovanni. Boa noite, Mauro.
Com essas 527 mil doses que chegaram hoje no aeroporto de Viracopos, em Campinas, a Pfizer completa 2.400.000 doses, ou 2.400.000 doses entregues este ano. Esses imunizantes são fabricados nos Estados Unidos. O primeiro contrato previa o repasse de 100 milhões de doses até o final do terceiro trimestre deste ano, mas isso já mudou, Mauro, porque um novo contrato foi feito com a previsão de uma entrega de 200 milhões de doses até o final deste ano. Esse contrato foi assinado há pouco tempo, ainda na gestão do atual ministro Marcelo Queiroga. Com essas 200 milhões de doses, vai ser suficiente para que 100 milhões de pessoas possam ser imunizadas. De São Paulo, Giovanni César, para o Rede TV News. Obrigada, Giovanni. Olha, para muitos paulistanos, o Corpus Christi foi mais um dia normal, já que o feriado em São Paulo havia sido antecipado para o mês de março, numa tentativa de frear o avanço da pandemia. Para muitas pessoas, o feriado prolongado é a chance perfeita para passear, praticar uma atividade física ou aproveitar o dia com a família. Mas a folga de alguns é oportunidade de trabalho para outros. Todo dia é dia porque é a rua. Se eu venho num dia não vendo nada, tenho que vir no outro para ver se consigo alguma coisa. Teve até quem aproveitou o feriado para fazer uma massagem ali mesmo na calçada. E, claro, fazer umas comprinhas também. Agora mesmo sair do shopping e fazer umas comprinhas, né? São Paulo é atrativo para todas essas possibilidades, né? Apesar do feriado, algumas agências dos Correios funcionaram. A única exceção ficou por conta das agências bancárias, que não abriram. Mas o expediente volta normalmente a partir de amanhã. Tirando isso, o movimento foi grande na Marginal Pinheiros, na Avenida Paulista e também no restaurante do Egberton. É que para ele e para os funcionários, o feriado é um dia como qualquer outro. Por conta própria, nós já temos o hábito de trabalhar todos os feriados. Então, todos os feriados que foram antecipados, a casa trabalhou normalmente como feriado. E hoje acaba sendo um dia normal de trabalho para a gente, então, quer dizer, de qualquer forma nós iríamos abrir, sendo ou não feriado. Hoje, por causa da pandemia, ele alia o atendimento presencial com as entregas delivery, para conseguir recuperar o faturamento. O delivery acabou servindo para fazer um equilíbrio, né? Já que a perda do faturamento na venda de salão, ela superou 70%. Né, nesse período, porque a gente teve várias situações, né? Fecha, abre, limitação de horário. Existia a expectativa de que a partir deste mês o Estado liberasse o funcionamento de restaurantes e outros setores até às 10 horas da noite e que a capacidade de atendimento fosse ampliada para 60%. Mas, além do aumento no número de casos de Covid-19, o número de internações em UTI voltou a ficar acima dos 80%. E a decisão precisou ser adiada. Com isso, lojas, shoppings, academias, salões de beleza e restaurantes continuam autorizados a funcionar só até às 9 horas da noite e com 40% da capacidade. Segundo o governo do estado, a regra deve permanecer até o próximo dia 13. Mesmo com as limitações da pandemia, a tradição dos tapetes coloridos no dia de Corpus Christi foi mantida na cidade histórica de Sabará, em Minas Gerais. As celebrações tiveram um número reduzido de fiéis. Na centenária Igreja de São Francisco, foi preciso agendar a participação na principal missa do dia. Apenas 50 fiéis puderam entrar. Esse grupo acompanhou tudo pela TV nesta área externa, que também teve limitação de público e distanciamento entre as pessoas. A festa de Corpus Christi é celebrada pelos católicos desde o século XIII. É o momento em que toda a igreja faz um louvor a Deus por essa experiência da aliança que Cristo nos dá quando nos deixa o seu corpo e seu sangue, sinal vivo da sua presença no meio de nós. Pelo segundo ano seguido, os fiéis não puderam participar da procissão depois da missa. Apenas o padre e alguns integrantes da equipe de celebração caminharam do lado de fora da igreja com a hóstia consagrada. É o corpo e o sangue de Jesus Cristo no meio de nós, né? A celebração foi encerrada com a bênção do Santíssimo Sacramento. Antes da pandemia, a procissão de Corpus Christi passava nesta rua, a principal do centro histórico de Sabará. Mesmo assim, a tradição dos tapetes coloridos foi mantida e muita gente aproveitou o feriado para ver de perto os enfeites. Uma das novidades desse ano foi este tapete de 80 metros quadrados, o maior já feito na cidade.
Além de serragem, os moradores usaram areia, sal, café e até casca de jabuticaba desidratada para fazer os desenhos. A gente fez a hóstia consagrada, o cálice, a cruz. Isso representa para a gente todo o sacrifício que o Jesus Cristo teve na época. As sacadas das casas também foram enfeitadas pelos moradores. Eu via na televisão, gostava muito e Deus me ajudou a morar aqui, então estou fazendo o que eu posso também. Nas orações, os pedidos são pelo fim da pandemia e também pelo retorno da festa de Corpus Christi sem restrições. Eu creio que o próximo ano a gente vai ter esperança, fé e tudo isso vai acabar. Uma celebração no Santuário do Cristo Redentor marcou o Corpus Christi no Rio de Janeiro. A festa católica celebra o corpo e sangue de Jesus. Aos pés do Cristo Redentor, católicos celebraram o Corpus Christi nas primeiras horas da manhã no Rio de Janeiro. A celebração dessa hora santa aqui, sem dúvida, foi uma oportunidade de se encontrar com o Cristo, com o Redentor presente na Eucaristia, que une todos na presença dele, que une o seu povo, que une a igreja para caminhar rumo ao céu. Por causa da pandemia, os famosos tapetes preparados nesta data por fiéis da Igreja Católica foram confeccionados apenas no Cristo Redentor. Borra de café, flores, areia e outros materiais coloriram o santuário. Eu e o setor Juventude da Arquidiocese do Rio de Janeiro, nós confeccionamos o segundo tapete. É o ostensório atrás com duas mãos segurando um pão, representando esse período de pandemia onde as pessoas estão passando muitas necessidades e mostrando como as religiões têm ajudado nesse momento tão difícil. O arcebispo do Rio, Dom Orani Tempesta, deu a bênção à cidade maravilhosa. Todo o povo, queremos que viva na paz, na fraternidade, no entendimento cada vez mais. Essa é a nossa vontade de que nós sejamos instrumentos de paz, sejamos aqueles que fazem pontes e não constroem muros e possamos, no meio de tantos ódios e sofrimentos, viver cada vez melhor a nossa vida de fé. A Prefeitura de Belo Horizonte espera imunizar 15 mil professores e trabalhadores da educação contra a Covid durante esse feriado prolongado. O Ministério da Saúde enviou mais um lote de vacinas para atender cidades do interior de Minas. Os centros de saúde e os pontos de drive-thru funcionaram durante o feriado com equipe exclusiva para a aplicação da primeira dose da AstraZeneca contra a Covid. Quem aproveitou o dia de folga para se imunizar não precisou enfrentar muitas filas. O movimento foi tranquilo. A expectativa em Belo Horizonte é concluir a vacinação de professores e profissionais da educação pública e particular. 15 mil pessoas são aguardadas durante o feriado prolongado de Corpus Christi. Amanhã será a vez de quem trabalha no ensino superior. Ao todo, 23 mil profissionais da educação já foram protegidos contra o coronavírus na capital. Nas últimas horas, o Ministério da Saúde entregou a 22ª remessa de vacinas para Minas Gerais. O lote, contendo 588.500 doses da AstraZeneca e mais 62 mil doses do laboratório Pfizer, será distribuído a partir de amanhã para todas as regionais do estado. Em São Paulo, tem gente comprando atestado médico para furar a fila da vacina contra a Covid-19. O repórter Giovanni César descobriu alguns dos locais onde são vendidas as declarações médicas falsas. Praça da Sé, centro de São Paulo. Aqui é fácil comprar um atestado. Basta perguntar, que logo aparece alguém interessado em fazer negócio. O primeiro contato é rodeado de desconfiança. É que os negociadores têm receio de serem pegos em flagrante. Quase ninguém sabe onde ficam os médicos que fornecem os atestados. A mediação é feita por 2 homens. Um deles é esse que carrega a placa de compra de ouro. Pessoas que trabalham com esse tipo de fraude preferem lugares muito movimentados, como o centro de Osasco, a Praça da Sé, no centro de São Paulo, ou o Largo 13, em Santo Amaro, na zona sul da capital paulista. Uma breve conversa com um ambulante logo rende uma indicação. Está precisando atestado para vacina de hipertenso. Então, eu não faço. Tem uma mulher ali que ela consegue para nós.
Vamos lá? Ou você traz aqui? Então, eu trago aqui pro senhor, porque... Tá. Entendeu? Aí, cadê o documento para fazer? Eu dou meus nomes, meus documentos. Olha só, aquilo ali. Quanto será que ela cobra? O quê? Para atestar? R$500 cada. Nossa, não, é muito caro. Pô, lá na Sé, ontem os caras estavam pedindo 30. Na mesma praça, no Largo 13, este homem se propõe a buscar um atestado. Eu queria pegar aquele lá que dá para tomar vacina, mano. Sabe aquele saldo? Vai fazer agora? Não. Queria ver quanto que é, não dá pra fazer agora. Quanto que eu tenho dinheiro aqui? Quanto que é? Depende de quanto for. Te 20 se dá. Pega na hora ou como é que você faz? Pega na hora. Quanto você consegue fazer pra mim? 100 conto. Me fala uma coisa, esse daí ele pode ir lá tomar vacina de boa? Vem carimbado, CRM. Tudo bonitinho. O homem deixa o local e minutos depois volta para fechar negócio, com pressa e pouca paciência. Amor, eu vou fazer o que você pediu pra mim. Tá. Tem o CRM, não vai dar problema, não, ele vai tomar vacina de boa. Nós tá vendendo isso daí normal porque quem tá vindo procurar. Você já vendeu? Já. Se precisar usar, usa normal. Toma vacina. Normal. Por se tratar de um crime, nossa equipe foi embora sem concluir o negócio. Para evitar esse tipo de fraude, desde a última segunda-feira, a Prefeitura de São Paulo está retendo os atestados e receitas médicas de pessoas que vão tomar a vacina contra a Covid-19. Os documentos vão ser averiguados. Se ficar comprovada a fraude, a pessoa poderá responder criminalmente, assim como o médico, que pode pegar pena de até 1 ano de prisão. O presidente Jair Bolsonaro visitou hoje a cidade goiana de Formosa. Ele assistiu a uma missa na catedral da cidade. Sem agenda oficial nesta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro foi até a cidade de Formosa, que fica a 80 quilômetros de Brasília. Bolsonaro passeou de moto pelas ruas da cidade e visitou a catedral do município, onde assistiu à missa de Corpus Christi. Na saída do templo, o presidente foi cercado por apoiadores. À tarde, no retorno ao Palácio da Alvorada, o presidente falou sobre desemprego, que hoje atinge mais de 14 milhões de brasileiros. Bolsonaro voltou a associar o alto número de desempregados às medidas de combate à pandemia. Bolsonaro também falou sobre o auxílio emergencial, que hoje, nesta segunda rodada, varia entre R$ 150 e R$ 375 por mês. No ano passado, o valor do auxílio foi de R$ 600. Tivemos pandemia, crise ideológica. Não, com pandemia o tudo nós estamos crescendo. O desemprego formal não houve o informal. Bastante. Com a política do fica em casa. É mais fácil, né? Ficar em casa. Fica em casa. Muito fácil. A economia a gente vê depois. Então vendo a economia aí. Tem inflação. Tem muita gente que está sobrevivendo, que o auxílio emergencial é pouco, sei disso. É pouco para quem recebe, mas muito para o endividamento no Brasil. Agora, o auxílio emergencial 250 é maior que a média do Bolsa Família. Ninguém reclama do Bolsa Família. Né? 192. Agora está 250, a esquerdalha está reclamando. Né? Bolsonaro voltou a defender a realização da Copa América no Brasil. O evento foi alvo de críticas de especialistas de saúde, que acreditam que o campeonato pode ajudar a aumentar os casos do novo coronavírus no país. Terminou a primeira fase, agora há pouco, da Libertadores, sem problema nenhum. Vamos começar, vai estar começando aqui a eliminatória da Copa do Mundo sem problema. Temos o brasileiro, primeira e segunda divisão, são 40 times, sem problema. E a Copa América são 10 times apenas em um mês. O Exército Brasileiro decidiu não punir o general e ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, pela participação dele em um evento com o presidente Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro, no dia 23 de maio. Em uma nota enviada à imprensa, o Exército informou que não ficou caracterizada a prática de transgressão disciplinar por Pazuello, portanto, o processo foi arquivado. Nesta semana, Pazuello assumiu um cargo dentro da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, autorizou a abertura de um inquérito para investigar o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. O pedido foi feito pela Procuradoria-Geral da República. Ele é suspeito de tentar atrapalhar as investigações sobre uma possível facilitação de exportação ilegal de madeira do Brasil para a Europa e Estados Unidos. A assessoria de Salles respondeu que o inquérito vai demonstrar que não há e nunca houve crime nas ações do ministro.
O governo de Pernambuco ainda não esclareceu de quem teria partido a ordem para atacar manifestantes no protesto contra o presidente Jair Bolsonaro ocorrido no último sábado no Recife. Hoje, o secretário de Defesa Social de Pernambuco, Antônio de Pádua, afirmou que a determinação para que os policiais atirassem contra os manifestantes teria partido do próprio comando operacional da Polícia Militar, mas que essa hipótese ainda está em investigação pela Corregedoria Geral do órgão. Também hoje, outros 8 policiais foram afastados das suas funções. Eles estão sendo investigados. Um major, um capitão, um tenente, 2 sargentos e 3 soldados. A ação truculenta da polícia provocou a perda parcial da visão de 2 homens. O arrumador Jonas Correia de França, de 29 anos, e o adesivador Daniel Campelo, de 51. Eles foram atingidos nos olhos por balas de borracha disparadas por PMs. Festival de Prêmios Inverno da Sorte do Rede TV Plus. Veja agora como participar e ganhar. Os sorteios são diários e você pode levar notebooks, smart TVs e smartphones. Todos os domingos no Encrenca sai também um Renault Kwid zerinho. E ao final da promoção, uma Mercedes C180 Avantgarde pode ir direto para sua garagem. Tudo o que você precisa fazer é continuar assinando o Rede TV Plus ou fazer a sua assinatura agora mesmo, apontando a câmera do seu celular para o QR Code aqui na sua tela. Ou então, acessando redetvplus.com.br. Você paga menos de 75 centavos por dia e pode usar o Pix, cartão de crédito ou cartão virtual de débito da Caixa. É o inverno da sorte aqui na Rede TV. Mais de 70% das pessoas que contraíram o novo coronavírus relataram sintomas persistentes. Quem vê o seu Antônio andando e se exercitando, não imagina que há um ano ele nem conseguia ficar de pé. Quando eu cheguei aqui no quarto, eu falei para a mulher, minhas pernas estão mole. E o braço, aí eu fui levantar, sentei na cama. Quando eu fui levantar, eu caí sentado entre o meio guarda-roupa e a cama, né? Foi quando descobriu que estava com Covid em abril do ano passado. Em paralelo, o ex-gari teve síndrome de Guillain-Barré, que provoca fraqueza muscular. Foram dias difíceis no hospital, longe da família, com alimentação por sonda e sem força nas pernas. Mas ouvidos bem atentos para entender o que os médicos conversavam entre eles. Eles comentavam um com o outro, eu escutava, né? Será que vai ter que disputar a perna dele, será? Será que ele ainda vai andar? Aí o outro diz, acho que tem jeito sim, porque ele mexe o dedo. Assim que deixou o hospital, seu Antônio começou a reabilitação na rede Luci Montoro. A brincadeira de criança é para recuperar a força das mãos, o andador para ganhar firmeza nas pernas. E passo a passo, ele foi resgatando a independência. Vou levando a minha vida, se aconteceu isso comigo, eu achei que eu não voltava mais não, nem vi ela, nem meus filhos mais. Um estudo feito no Reino Unido mostra que 7 em cada 10 pacientes hospitalizados não se recuperam mesmo depois de 5 meses de alta médica. A maioria relatou, em média, 9 sintomas. Os mais comuns são dor muscular, fadiga e falta de ar. A saúde mental também foi afetada. Mais de 25% apresentaram sinais clínicos de ansiedade ou depressão e 12% de transtorno de estresse pós-traumático. A pesquisa analisou 1.000 pacientes. O vírus age como um ladrão da autonomia da pessoa contaminada. A pessoa já está, por exemplo, até trabalhando, andando, tomando banho sozinha, colocando roupa, mas lá na intimidade, quando a gente pesquisa, o músculo e o nervo não são os mesmos. E a gente sempre precisa lembrar que a gente está aprofundando na gravidade da Covid, né? E ela é uma doença sistêmica, inclusive social. Então a gente tem que pensar nessa reabilitação como um todo, né? Reabilitar a pessoa, mas também reabilitar os ambientes que essa pessoa vive, né? A rede Luci Montoro recebeu mais de 800 pacientes pós-Covid para reabilitação desde março do ano passado. A reabilitação pós-Covid é muito importante. Não existe ser rico, pobre, preto, branco, não existe nada. Jovem, velho, essa doença pega e ela pode às vezes deixar sequelas muito graves nas pessoas. E as pessoas muitas vezes podem não ter oportunidade de voltar à vida novamente. E agora vamos à previsão do tempo com Igor Silveira.
Olá, boa noite. A sexta-feira deve ser com chuva em alguns pontos do Brasil e os maiores volumes ainda se concentram na região norte. Isso deve durar até os próximos 15 dias. No sul, o dia fica nublado e ainda tem previsão de chuva em toda essa área do Rio Grande do Sul. No Paraná e em Santa Catarina, o tempo fica aberto e não chove. No sudeste, o sol aparece em Minas Gerais. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, deve ter um pouco mais de nebulosidade, mas não se preocupem porque não tem previsão de chuva. Só no Espírito Santo é que o sol aparece e pode chover a qualquer hora do dia. No Nordeste, a chuva continua no Maranhão e em praticamente todo o litoral. No interior, o sol está garantido e não deve chover. No Centro-Oeste, o tempo seco continua e em Cuiabá, a máxima amanhã pode chegar aos 36 graus. Imagina o calor que vai fazer por lá. E para saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da Rede TV. Eu fico por aqui, uma ótima noite e até mais. Todos os dias, o Brasil gera cerca de 290 mil toneladas de resíduos da demolição. Se isso fosse reciclado, daria para construir 2.134 estádios do Maracanã. Uma empresa do Espírito Santo está transformando esse problema em solução. A construção civil é o setor da economia que mais gera resíduos. Restos de argamassa, tijolos, madeira, concreto são abandonados todos os dias nas cidades brasileiras. O país produz cerca de 100 milhões de toneladas de resíduos de demolição por ano e 80% disso é lançado no meio ambiente. O entulho ocupa espaço, é pesado, complicado de remover e o serviço custa muito caro para os cofres públicos das cidades. Mas o que é transtorno para uns é motivo de orgulho no Espírito Santo. Há mais de 5 anos essa empresa vem dando um destino diferente para os restos das obras. Em Cariacica, na Grande Vitória, 20% de todo o entulho gerado é levado para essa usina de reciclagem. O caminhão chega e despeja os resíduos no pátio. Com a ajuda de uma pá carregadeira, a máquina coloca pouco a pouco o entulho que cai numa esteira, passa por uma triagem para ser retirada as impurezas e depois cai em um triturador. A gente tira os contaminantes, né? O material que não pode ir para a brita e para a areia. Com uma tecnologia sofisticada, todo esse material aqui é transformado em 4 tipos de materiais diferentes. O que entra na máquina é entulho, mas o que sai é matéria-prima de ótima qualidade, pronta para ser usada mais uma vez na construção civil. Esses materiais são os agregados reciclados, né? E eles são utilizados hoje para pavimentação e para concreto sem função estrutural. Hoje esse material está sendo usado nas obras do governo do estado e do Espírito Santo, um ganho econômico e ambiental. Dá para você melhorar a qualidade da própria obra, né? Então você pode fazer outras intervenções na obra que não estavam previstas quando você tem uma sobra financeira nesse processo. Mas o mais importante de processos como esse é o benefício ambiental. Ao todo, o Brasil já possui 380 usinas de reciclagem de resíduos da construção civil e demolição espalhadas por todo o país. E todas elas só conseguem reciclar de 15% a 20% desse material produzido, que são em torno de 290 mil toneladas por dia, segundo fontes da Abrelp, Associação Brasileira de Empresas de Limpeza. Esse material, se ele não tivesse aqui sendo reciclado, ele poderia estar na rua, causando assoreamento e também sendo locais de animais proliferadores de doenças. Rede TV News fica por aqui. Um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Boa noite, até amanhã.